Tem um acervo sensacional que eu tenho certeza que o Ricardo preparou. Você que é fã do Esporte Coleções, você que é fã do nosso quadro Esporte Coleções aqui no Jogou Aonde Fera, você não pode perder. O Ricardão já me adiantou que preparou um acervo especial do convidado de hoje. E para não prolongar muito, também vou chamar o Ricardo aqui para participar conosco. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, Nascimento. Boa noite, Thiago. Boa noite, Ronaldo Marques, o craque, o goleador. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa parceria maravilhosa. E tem surpresa aí para o nosso convidado, viu? Tem coisa que eu acho que ele não espera ver, não. Tem muita coisa. Ricardo me mandou um pouquinho do acervo de hoje. Eu estava assistindo aqui, acompanhando aqui antes de entrar ao vivo nos bastidores. Rapaz, o homem tem gol para mostrar, hein? O homem tem gol para mostrar e vamos chamar o craque, o artilheiro, o grande Ronaldo Marques aqui para participar com a gente. Vou chamar ele aqui bem agora, o computador travou, mas já voltou. Boa noite, Ronaldo, tudo bom? Boa noite, ouvintes, né? Boa noite aos amigos aí da rádio. Muito feliz, realmente é muito gratificante a gente ser lembrado, né? Já estou com 58 anos de idade, parei minha carreira um pouco cedo, mas graças a Deus é porque eu já tinha rodado bastante, então já estava meio cansado, porque foram 15 clubes na minha carreira, e eu parei um pouco cedo, e na nossa época, né, não tinha tanta reportagem, não tinha tanta coisa que a gente pudesse guardar na época, né? Tinha alguns cassetes e tal, mas com algumas mudanças eu acabei perdendo algumas coisas da minha carreira. Coleção de camisa que eu tinha, acabei dando para um amigo na época, né? E fiquei chateado que muitas das vezes as pessoas iam na minha casa, pegavam a camisa, às vezes era a camisa que eu não ia conseguir repor, e hoje eu vejo a falta que essas camisas me fazem, né? De recordação, de alegria, né? E reviver esses momentos aí. Esse gol contra o São Paulo foi no dia 14 de março de 82, no dia do meu aniversário, Ponte Preta 1, São Paulo 0. E a zaga era Oscar e Dario Pereira, viu? Nada, Rapaz, era fraquinha a zaga, né? Era só fraquinha. xerife. Tá louco. Era aí um gol. A gente vai mostrar vários lances da sua carreira, Ronaldo, hoje para você relembrar. Vamos ter bastante coisa para falar sobre sua carreira, sobre suas passagens por Flamengo, Ponte Preta, futebol japonês, noroeste. Tem muita coisa para a Campeão gente falar paulista hoje. pelo Santos, 84, viu? Campeão paulista pelo Santos, muitos gols, muitos gols. Passou pelo Bahia também, né, Ronaldo? Bicampeão baiano. Bicampeão É, baiano, seleção carioca, seleção brasileira, juvenil, Júnior Novos, né? Tricampeão em Toulon. Graças a Deus tenho boas lembranças, né? E agora vocês mostrando aí vai realmente reativar, reviver, realmente é muito bom. Eu agradeço a todos. E como começou essa carreira, Ronaldo? Você surgiu, você fez base fez todas as categorias de base, ou como a gente entrevistou o Zenon, a gente entrevistou o João Paulo, e eles nos contaram que eles acabaram não fazendo base, foram descobertos em campeonato de várzea, no interior, e acabaram chegando, fizeram mal e mal sub-20 e já foram pro profissional. E a trajetória do Ronaldo, como que foi? Fez base ou foi descoberto assim no interior, em algum jogo de várzea? Eu sou mineiro de uma cidade chamada Além Paraíba, que fica a 180 quilômetros do Rio de Janeiro, e aqui saíram alguns jogadores, inicialmente, são um pouco mais velhos que eu, bastante conhecidos, que foi o Cantarelli, goleiro que pertenceu ao Flamengo, o Mazzaropi, que foi goleiro do Vasco, são todos oriundos aqui de Além Paraíba. E existia um treinador, na época deles e depois na minha época, chamado Biguinha, que ele tinha um olho clínico, né? Ele sabia se o jogador tinha qualidade, tinha a chance de jogar futebol no Rio. E em jogos de Olimpíadas aqui na cidade, ele me viu jogando, disse que eu tinha futebol para jogar no Rio de Janeiro, e isso eu tinha 13 para 14 anos. Eu treinei 1 ano e 3 meses com ele, né? Ele foi me orientando em várias coisas. Acabei fazendo um teste no Flamengo, no final de 76. Eu tinha 14 anos de idade. Naquela época não existia concentração, né? Nem alimentação dada pelos clubes, era só acima de 15 para 16 anos, mas viram um bom talento em mim
e investiram. O Flamengo investiu em mim nas categorias de base. Eu disputei o infantil, já subi logo para o infanto juvenil na época, né, que é o juvenil de hoje. Disputei o campeonato em 78, fui artilheiro. Em 79 já subi para o juvenil, que depois virou juniores. Fui campeão, artilheiro. Fui convocado para a seleção carioca, fui bicampeão seleção carioca e fui artilheiro em 79. Em 80 voltei a ser artilheiro das categorias de base do Flamengo. Até então, com 18 anos, onde eu já fui levado para o time principal algumas vezes, fiz alguns jogos, e acabaram fazendo meu contrato já com 18 anos de idade. Foi meu primeiro contrato no profissional do Flamengo, onde eu fiquei até 85, algumas vezes sendo emprestado, aí saí em definitivo em 85 do Clube de Regata Flamengo, e nas categorias de base eu perco só para o Zico em número de gols, né? Rapaz, só pro Zico, né? Pra gente comentar um pouquinho mais da sua carreira, eu vou pedir pro Ricardo passar o acervo dele pra gente mostrar um pouquinho da carreira, você comentar um pouquinho mais da carreira, o Thiago fazer perguntas, o Ricardo fazer perguntas, eu fazer perguntas, e você ir comentando aí jogadores que jogaram ao seu lado, se você tem saudade do clima do vestiário, como que era naquela época para você, o que tá faltando pro futebol brasileiro ser tão vitorioso como era antigamente. Ricardo, quer colocar aí na tela para a gente acompanhar? Já está na tela, sim. Ronaldo Marques, o nosso craque aqui no quadro do Esporte Coleções. E estamos trazendo aqui o Flamengo, ele falou de juniores, né? De 1980. E aí tem aí o Ronaldo Marques ali na ponta direita, perto da bola, cabeludo, né, Ronaldo? E você Moser, Figueiredo, o Moser, tem né? vários jogadores aí. Me fala um pouquinho Edson, ponto esquerdo. Como é que foi essa molecada aí, o Moser, que, né, a gente dispensa comentários também, começar aí na base aí com você? Como foi esse tempo? Para mim foi muito gratificante, porque por começar muito cedo eu vi muita gente boa passar e não vingar no futebol, né? Porque as chances às vezes são poucas, é muita concorrência, né? As categorias de base têm muita concorrência. Hoje em dia está um pouco modificado, né? Pelo excesso de zelo, pela quantidade de empresários que se colocam na vida do jogador. Isso dificulta um pouco hoje você que tem talento ser visto, né? E começar nas categorias de base. Hoje o futebol está muito empresarial, né? Quem tem condições de ter um empresário bom, ele tem uma oportunidade melhor do que, às vezes, aquele que tem mais futebol, mas não tem alguém para olhar por ele. Mas tive grandes treinadores, tive pessoas com bastante orientação, né? Você sair de uma cidade pequena, que é a minha cidade, que tem hoje 30 mil habitantes, e encarar um Rio de Janeiro, não é fácil, mas, graças a Deus, eu consegui. Né? Tinha perdido a minha mãe há pouco tempo, isso dá saudade, muitas das vezes chorei na concentração, mas graças a Deus superei tudo isso e consegui vencer no futebol. Muito bem. E aí, falando de vencer no futebol, pegando um pouquinho esse gancho, vamos mostrar aqui seleção brasileira 1981, né? Para quem não sabe, Ronaldo Marques também jogou aí na categoria de base aí da seleção. Gostava dessa época? Rapaz, essa seleção aí tinha tudo para ser campeã, né? Você vê os jogadores aí de qualidade, Júlio César, Mauro Galvão, Josimar. Era um time de muita categoria. Infelizmente, naquele dia que não dá nada certo, nós acabamos perdendo na oitava de final ainda, para o time do Catar, que era dirigido pelo Evaristo de Macedo. Perdemos de 3-2, um jogo que nós tínhamos total condição de sair vitoriosos, mas aquele dia não dava nada certo. Eles faziam um gol, a gente empatava, eles fizeram outro gol, a gente empatou. Eu fiz os 2 gols nesse jogo, tive um gol mal anulado e acabamos saindo fora dessa competição. 2 anos depois, o Brasil seria campeão, né? Estou mostrando para você aí, em primeira mão, os gols desse jogo. Não sei se você recorda.
né? Esse 3-2. Vamos ver os seus 2 gols aí pela seleção. É uma surpresa aí que a gente está trazendo aí para você. Muito obrigado. Não sei se... Olha, essa falha do zagueirão aí também não podia, né, Ronaldo? Começou o zagueiro que era do São Bento, do Sorocaba. Aí ele entregou ouro nesse primeiro gol, né? Realmente, pegar um Catar nas oitavas de finais não era para... Aí vamos ver, aí o gol aí do Ronaldo Marques. Quem é que lançou para você? Quem é esse na direita? Josimar. Aí, gol do Ronaldo Marques. Olha lá, cabeludo, todo feliz aí o Ronaldo. A canhotinha funcionava bem, né? Tô vendo. Muito bom. E aí o Brasil empatando. Oh, que jogo, hein? Eu fiquei olhando esses lances aqui. Eu só tirei a narração porque ela tá do povo do Catar, né? Então, a gente nós perdemos o jogo praticamente no último minuto. Olha só, que pena, né? E desses jogadores aí, quem se consagrou dessa equipe aí de base aí que deu continuidade na carreira e na seleção? O Júlio César, né? O zagueiro que jogou no Guarani, né? Sim. Mauro Galvão. Se não me engano, estava nessa seleção também. Josimar, o Leomir, né? Que hoje é auxiliar do Abel. Esse empate aí de cabeça, né? Belo gol. E você comemorava como ninguém, né? Gostava, né? Muito bom. Nossa, era muito bom. Anularam um gol meu também no outro escanteio aí, que não teve nada, e nós estaríamos passando à frente. Estava 1-1 o jogo, se não me engano, o 2-2, este fez 3-2, mas o juiz anulou. E no final deu um pênalti duvidoso aí, eles fizeram 3-2 e não tinha mais tempo, né, de correr atrás do placar. Muito bem, gostou de ver esses seus 2 gols aí pela seleção? Bom, nossa, né? Olha, eu realmente eu lembro, né, e infelizmente eu não tinha como guardar, não tem como guardar. Eu vou ficar muito agradecido se você puder depois mandar para mim. Vou mandar, depois eu vou te mandar esse tape aqui, a gravação, para você divulgar para os seus amigos. E essa seleção, você que ficou no Flamengo, né, e que estou vendo o Júnior, Leandro, Raul Plasman, Tita, como é que foi conviver com esse pessoal, né? Você na base lá, e esses caras aí batendo uma bola. Eu treinei várias vezes contra esse time. O capitão Cláudio Coutinho, que era o treinador na época, me levou para o time profissional, né? Fiz alguns jogos ainda como juniores no profissional do Flamengo, fiz alguns gols, e no ano que era para ser efetivado com ele, né? Foi um ano que, infelizmente, ele faleceu, né? Mas eu fui inscrito na Libertadores, acabei jogando alguns jogos, e no jogo do Mundial, lá no Japão, eu estava servindo essa seleção de júnior na Austrália. Estava voltando, acabei não indo para o jogo do Japão, mas todo aquele que estava inscrito na Libertadores é campeão mundial, né? Exato. Acabei recebendo o prêmio aí que o Zico ganhou um carro, ele dividiu com a galera, eu também entrei nessa divisão aí, e sido campeão como todos eles. E era um grupo maravilhoso, só que, infelizmente, quase ninguém dava brecha, né? É verdade, imagino. Mas era craques, né? E é como você falou, né, Ronaldo? Acho que é legal. Você foi artilheiro na base, foi para a seleção, fez gol também. E aí você tinha em cima um escalão de jogadores já meio que consagrados, né? E aí, se não dá para ficar, tem que ir embora, né? Você tem que brilhar em outros lugares, né? E não daria para ficar aí no banco não tendo oportunidades com o talento que você tinha, né? É meio complicado. Eu fiquei 3 anos no banco e às vezes nem no banco. Isso realmente me contrariava, porque eu sempre fui muito de treinar, de ficar até o final, de trabalhar muito, esperando a oportunidade, né? Quando você é garoto, você fala, eu sou novo ainda, posso esperar, tal, mas eu esperei um bom tempo e me senti apto a ser titular do Flamengo. E, infelizmente, quando o Nunes saiu, na semana de iniciar o Campeonato Brasileiro, contrataram o Baltazar, não sei se vocês se lembram, se recordam. Sim, era um bom centroavante também. Só que ele chegou na sexta-feira, eu já vinha treinando direto. Nós fizemos um coletivo onde foi 7-7. Ele fez 5 gols no time reserva. Eu treinei o tempo todo no time titular. Só que no domingo o Carpegiani escalou o Baltazar para jogar, um jogo contra o Santos.
E no primeiro tempo ele chutou uma bola, Ademir Maria, que era o goleiro do Santos, espalmou ela 2 vezes e botou ela entre as pernas. Terminou o primeiro tempo 1-0. Carpegiani disse que eu ia entrar no jogo. Acabei não entrando. O Flamengo venceu por 2-0. E na segunda-feira vencia o meu contrato. Aí eu acabei tendo muita dificuldade para renovar. Fiquei 2 ou 3 meses para renovar um contrato. E depois eles resolveram renovar meu contrato novamente. Aí, quando começou a aparecer a oportunidade de sair, eu preferi sair. E, graças a Deus, fui bem sucedido nos clubes onde passei. Muito, muito bem. Dando continuidade aqui, vamos mostrar um pouquinho aqui. 1984, o Ronaldo Marques foi campeão da Taça dos Invictos. Tem uma matéria que eu trouxe aí da Gazeta Esportiva, né, dizendo que 29 de agosto o Santos ganhava a Taça dos Invictos, né, num jogo 2-0, né, e que tinha Rodolfo Rodrigues, Chiquinho, Márcio Rossini, Fernando e Toninho Oliveira, Humberto, Lino, Paulo Isidoro e Mário Sérgio, Gersinho Talib e Ronaldo Marques. E Zé Sérgio, o técnico era o Carlos Castilho. Me fala um pouquinho dessa Taça dos Invictos. Na época, no Paulistão, isso era muito valorizado, né, Ronaldo? Era chamado torneio início, né? Exato. E naquela época todos os clubes se apresentavam no mesmo dia e era por eliminatória, né? Os critérios eram, se fosse 0-0, quem tivesse escanteio a favor saía vitorioso, né? E se todos as coisas ficassem empatados, decidia nos pênaltis. E fui feliz naquele dia, porque o Castilho estava recém-chegado no Santos e ele resolveu botar uma equipe mista para não sofrer pressão, e nós conseguimos dar conta do recado. Nós fomos para lá, vencemos equipes como o Palmeiras e chegamos na final contra o 15 de Jaú, isso já de noite, né? Era uma coisa meio desgastante, mas o estádio ficava lotado, era muito bom. E justamente na final, o 15 de Jaú tinha um jogador que chutava muito forte, um lateral esquerdo, esqueci o nome dele no momento, e fomos para os pênaltis. Eu falei, bom, ele vai bater, vai fazer, já vou eu com a responsabilidade de ter que fazer o gol outra vez. Chico Espina. O Chico Espina ajeitou a bola, ele deu um chute violento, realmente, o Rodolfo Rodrigues botou o dedinho na bola, ela subiu, aí sobrou para mim a tarefa de, se fizesse o gol, seria campeão. Já era meu terceiro pênalti, eu tinha batido um em cada canto. Olha e a agora, dificuldade, né? que né? Deu vontade de falar assim, ô presidente, entra aqui, bate o senhor, porque a responsabilidade é grande. Mas eu tinha muita confiança na época, treinava bastante também, e fui feliz no pênalti. Nós nos sagramos campeões naquele dia, e foi assim, o pontapé inicial para fazer um bom campeonato paulista. Esse ano de 84 foi o ano que o Santos foi campeão paulista, né? Nós fomos campeões paulistas. E ganharam do Corinthians na final, né? Nesse time tinha Serginho Chulapa. Me conta um pouquinho da sua trajetória no Santos, né? E os jogadores que você atuou lá pelo Santos. Como é que foi a sua passagem? O Flamengo contratou o João Paulo, ponta esquerda, né? O Papinha, vocês chamavam de Papinha aí, né? Isso. Inclusive, muito meu amigo. E eu fui nessa troca, fui emprestado. Inclusive, Ronaldo, hoje é aniversário do Papinha. Do passe fixado. Inclusive, hoje é aniversário do Papinha. Se estiverem com ele aí, eu vou falar com ele, dar um grande abraço. Ele era um grande amigo que eu fiz no futebol. Pode continuar, desculpa então, ter te cortado. Vamos lá. Eles contrataram o João Paulo e nisso eu fui emprestado para o Santos. No início da temporada, foi o Campeonato Brasileiro. Na primeira partida foi contra o Fluminense no Morumbi, foi 1-1. Eu estava no banco de reserva. Entrei na ponta esquerda, ao lado do Serginho, empatamos o jogo. Chegamos a virar o jogo, mas o juiz anulou o gol que eu fiz. Logo em seguida, o treinador Formiga me efetivou na ponta esquerda. Meu primeiro jogo, eu lembro que foi contra o Confiança, em Aracaju. O jogo foi 2-0, 2 gols meus. E eu comecei a ter uma trajetória boa. Ia parar o campeonato para o Carnaval, depois retornaria, né? Continuaria o campeonato.
E nessa parada, eu saí como vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu fiz 7 gols. O Everton, que jogava no Atlético Mineiro, tinha 8. Mas, infelizmente, quando eu voltei, na quarta-feira de cinza, para minha surpresa, eu estava no time reserva. Nunca fui de reclamar. Saiu até a reportagem que os meninos do Santos tinham dado conta do recado. Mas o Serginho, jogador de seleção brasileira, jogador tarimbado, bem mais experiente, né? O Santos procurou jogar naquela época com mais ponta, né? Que veio o Márcio Fernandes também, que estava na seleção, era ponta esquerda mesmo, né? E acabou sobrando para mim o banco de reservas. E muitas das vezes, todas as vezes, os campeonatos paulistas eu concentrei, algumas das vezes fui cortado, e justamente nesse jogo final, eu tinha entrado num jogo contra a Ponte Preta, nós estávamos perdendo, nós viramos o jogo para 2-1, fiz o gol da vitória. Durante a semana o Serginho estava contundido, né? E o treinador Castilho, dizendo que eu tinha totais condições de ser efetivado como titular, de jogar as finais. Eu tive um problema familiar na véspera, deixei tudo de lado para concentrar, para ficar ligado no jogo. E, para minha surpresa, o Serginho foi para o jogo e eu acabei ficando nem no banco. Isso me chateou bastante, eu estava com a cabeça chateada com alguns problemas, mas fixo, né, de jogar as finais, né? Todo jogador quer jogar uma final. E eu fiquei fora do banco nessa final, acabei discutindo, brigando com o treinador, não aceitei os argumentos dele na época, e acabei voltando para o Flamengo, né? O Santos não comprou o meu passe, mas aí, já no início do ano de 85, foi quando o Botafogo de Ribeirão Preto, que eu já tinha tido uma passagem por lá, vendeu o Chiquinho, o centroavante do Botafogo de Ribeirão Preto, tinha sido artilheiro junto com o Serginho do Campeonato Paulista, e o Botafogo, por já me conhecer, me pegou nessa transação. Aí eu continuei minha carreira aí pela frente. Muito bem, antes de falar a sua carreira pela frente, eu quero pedir para o Nascimento falar com a galera que está aí online aí, nos assistindo, tem aí uma interação bacana aí, que ele coloque aí, fale com o público, né? Tô aqui, pessoal tá mandando bastante mensagens aqui. Douglas Cristino mandou boa noite, pessoal. Joilson Negritude mandou um boa noite. O Jonathan Ferreira mandando um abraço para mim, um abraço pro Thiago. O Thiago deixou um recado aqui pra gente, falou assim para quando a gente for comer algum alimento, a gente sempre olhar a data de validade, tá bom? Por isso que o Thiago deu uma saída aqui da live. Pessoal mandando mensagens, ó. Ronaldo, o Alexandre Gomes mandou aqui pra gente um comentário, ó. Boa noite, Ronaldo. Falamos há pouco sobre o seu gol no jogo contra o Taguatinga. Um abraço. Acho que a gente vai passar o seu gol aí, desse gol aí contra o Taguatinga. Você quer falar um pouquinho sobre esse gol? Foi minha estreia, né, na Ponte Preta. Eu fui contratado, cheguei, e nesse primeiro jogo eu estreiei fazendo um gol muito bonito. Né? Nós estávamos ganhando de 1-0, depois Bagé, ponta direita, se não me engano, fez 2-0, e depois o de cá veio com esse belíssimo gol aí, rapaz, realmente teve que tirar o chapéu. E eu lembro que na época, nos gols do Fantástico, né, o locutor dizia, o gol do Ronaldo foi muito bonito, mas o do de cá realmente foi muito belo, muito feliz. Ganhou, fiquei chateado, mas muito feliz por ele, que era um cara sensacional, um craque, e um grande amigo também que eu fiz dentro do futebol. E a Ponte Preta tinha um time de seleção brasileira, rapaz. Carlos, né, o Edson, lateral direito, o Nenê, zagueiro, chegou à seleção, Juninho chegou na seleção, né? O Oswaldo, quer dizer, tinha um plantel de qualidade. E, por infelicidade nossa também, nós saímos numa quarta de final, num jogo em casa contra o Ceará, onde nós poderíamos empatar, e aos 44 do segundo tempo, aquele dia nós colocamos, acho que 5 ou 6 bolas na trave, e aos 43 do segundo tempo, um escanteio contra a gente, o cara cabeceou lá devagarzinho, acabou a bola entrando, e nós ficamos praticamente de fora
um timaço para que ele tinha, para tudo para chegar no Campeonato Brasileiro de 82. Tem um Verdade. O comentário aqui celeiro do Reinaldo. Pode É, falar, pode falar. tem um comentário aqui do Reinaldo. Enquanto a gente está fazendo essa live, eu vou deixar para você responder essa pergunta no finzinho da live, tá bom, Ronaldo? Ele perguntou assim, ó, Ronaldo, você poderia escalar o seu time dos sonhos? Aquele time dos melhores jogadores que você jogou do lado? Mas não precisa ser agora, vamos deixar um suspense para o final da live, tá bom? Isso, vamos deixar o Ronaldo pensar um pouquinho aqui, porque eu sei que ele jogou com muitos craques, né? Até meio difícil, né? Mas quero até pedir perdão a alguns que eu esquecer, né? Não vou fugir da responsabilidade, não, mas gostaria já de antemão pedir perdão a alguns que eu infelizmente possa esquecer, ou que realmente outros não vão vir mais rápido na mente, né? Tá ok? Tranquilo. Então, Reinaldo, daqui que o time a pouco só tem vaga para 10, Ronaldo. O time só tem vaga para 10, porque você é o atacante, aí vão vir 10 ali que vão compor o time com você, e quem sobrar ficar no banco, pô. Ficar no banco num time desse aí que você vai montar não é demérito para ninguém. Verdade. Vamos dar ainda mais hoje em dia, que pode entrar 5, 6 reservas, né? Na nossa época não podia, não, viu? Muito bom. Reinaldo, então aguarda. Daqui a pouco o Ronaldo Marques vai responder a sua pergunta, dizendo o time dos sonhos dele, tá bom? Dando continuidade aqui, Ronaldo Marques aqui, então depois do Santos, campeão aí da Taça dos Invictos, né? Vamos falar um pouquinho do Bahia, né? Aqui era um pôster da Placar aqui, que falava Bahia, time da felicidade. E aí eu tô vendo que tinha um pessoal bom aí de bola, hein, Ronaldo? Fala um pouquinho aí desse esquadrão aí do Bahia que você jogou. Eu joguei, na verdade, 2 vezes no Bahia, 85, né? Que é essa foto que você está mostrando aí, e 87 eu fui bicampeão baiano. Nós que é essa foto aqui, ó. 87, elenco de 87 aqui para você. E 87 é o time praticamente campeão de 88, campeão brasileiro de 88. E é legal que eu estava vendo aqui, Ronaldo. Na época, eu não fiquei no Bahia porque meu contrato tinha terminado, o Bobô também, um jogador de alta qualidade, um cara que tinha nome, os próprios Zanato, e o Bahia precisava vender um dos 3 para renovar o contrato da maioria, né? E o que mais teve proposta na época para sair, coisas vantajosas para o Bahia, foi meu nome, né? Acabei indo para o Noroeste, saí do Bahia em 87 para 88, início de 88, para o Bahia. E o Bahia renovou o contrato de alguns outros jogadores. O Charles, que era meia, né? Jogava na posição do Bobô, foi efetivado como centroavante, e o Bahia teve êxito. Mas a maioria já jogava junto um bom tempo, né? Já era uma base de alguns jovens jogadores do Bahia, mesclado com a experiência de um Bobô, de um Zanata, de um Zé Carlos, né, que já tinha passado, o próprio Sandro, atacante. Então, o Bahia realmente tinha um elenco muito bom. Ronaldo, antes do Ricardo mostrar aí o próximo slide, como que é a vibração da torcida do Bahia? Eu sou aqui de São Paulo, não conheço a Fonte Nova, não conheço a torcida do Bahia. Conheço a torcida do Bahia de jogos que, quando eles vêm aqui para São Paulo, né? Como que é essa torcida do Bahia? Como que é a vibração de lá? Eu sou paulista e sou apaixonado pela torcida do Bahia. É uma coisa diferente mesmo a torcida do Bahia? Eu classifico a torcida do Bahia, a torcida do Corinthians e a torcida do Flamengo como realmente as mais empolgantes, as torcidas, os times que eu passei, que eu posso dizer, e eu tive passagens boas por esses clubes, então elas realmente nos incentivavam, nos dava força, se o time está perdendo, eles vão cantando até o final para virar, e isso dá uma motivação realmente maior dentro do campo, né? A torcida do Santos é maravilhosa, a torcida do Cruzeiro é excelente, a torcida do Fortaleza também é muito boa, mas são características um pouco diferentes desses 3 clubes que eu citei, que é Corinthians, Flamengo e Bahia. Uma vibração lá, a torcida do Bahia. Eu fui em um jogo uma vez aqui do Bahia, aqui em São Paulo, contra um time paulista,
E eu falei, eu quero ser baiano, eu vou todos os jogos. É que não tem como, é difícil a gente conseguir ingresso, é complicado, mas... Imagina você fazer um gol num Bavi com 90 mil pessoas. Rapaz, aquela Ponte Nova devia tremer, eu tenho certeza. Antes do Ricardo continuar mais uma vez, mandar um abraço pro meu pai aí que tá assistindo a nossa live, que ele acabou de me mandar mensagem aqui falando que tá assistindo, e tem um monte de gente me mandando mensagem falando que o meu pai tava no Jornal Nacional e ele deixou de ver ele no Jornal Nacional para assistir a nossa live aqui. Então, mandar um abraço para ele, e o Ricardo agora pode continuar aí. Legal, muito bem. Então falamos aqui do Bahia, né? E aí não poderíamos deixar de destacar aqui a época que o Ronaldo jogou no Noroeste, né? Então um time aí com o Rogério, César Vitor Hugo, Edson Mariano, Laércio, China, Lívio, Zimmermann, Américo, Ronaldo Marques, Baroninho, o Baroninho que jogava muita bola, Roberto Costa, nem se fala, Fonseca e Paulo Mendes. Me fala um pouquinho desses feras, Ronaldo. Essa foi a minha primeira passagem pelo Noroeste. O Noroeste estava formando uma grande equipe, já tinha feito um bom campeonato em 87, né? Chico Espina, tinham vários jogadores lá que tinham nome, eles tinham saído, o Noroeste estava repondo jogadores à altura. Nós tivemos um início de campeonato meio complicado em 88, nós tivemos 6 jogos, 6 empates, eu consegui me destacar fazendo alguns gols. Alguns jogadores desse plantel tiveram alguns problemas fora e o Noroeste acabou vendendo alguns jogadores ainda no meio do campeonato, colocou alguns jovens jogadores da base, mas essa garotada firmou bastante, acabamos fazendo um bom campeonato, onde eu fui visto pelo Corinthians, né? Acabei sendo contratado pelo Corinthians em 88. Depois, em 89, eu me apresentei no Corinthians com um problema no joelho, tive que operar o menisco. Começou o Campeonato Paulista e o Noroeste tinha 7 jogos, 7 derrotas. E me recontrataram por 3 meses. Eu pedi ao treinador Enio Andrade, na época, que ele pudesse me liberar, já que eu já conhecia Bauru, tinha um nome lá. Me apresentei no Noroeste na 8ª rodada. E o Noroeste jogava em casa contra o Santos. Nós ganhamos em Bauru de 2-1, eu fiz um gol. E, rapaz, deu tudo certo, porque eu desandei a fazer gol. O Noroeste não caiu para a 2ª divisão. Naquela época, classificavam 12 para as finais do campeonato. Nós ainda ficamos em 13º. E eu perdi a artilharia do Campeonato Paulista por um gol para o Evaí, que jogava no Palmeiras, e eu devo ter jogado umas 10 partidas a menos. Então, foi uma repercussão muito grande em Bauru, né? Infelizmente, não foi o suficiente para renovar meu contrato no Corinthians, já que com esse meu empréstimo, quando eu voltei para o Corinthians, meu contrato estaria se encerrando. E já tinha tido sondagem de 12 clubes, entre eles a Inter de Limeira, o presidente da Inter e o Geninho, na época, que era o treinador da Inter de Limeira, foram assistir um jogo meu contra o Mojimirim, o jogo foi 1-0, gol meu, e acabou o jogo, eles me procuraram, perguntaram se eu tinha interesse de ir para a Inter também tinha uma grande estrutura, e aceitei o convite, ficou difícil a renovação no Corinthians, acabou o Eduardo, um meia que tinha ido do Cruzeiro para a Inter de Limeira, indo para o Corinthians, e eu fui em definitivo, né, para a Inter de Limeira. Quando foi em 91, eu fui em 89 para a Inter, disputei o Brasileiro, depois disputei em 90. Ronaldo. Quando em 91, o Noroeste me procurou novamente, a Inter me vendeu, né, para o Noroeste, onde eu comecei uma temporada muito boa, fiz 14 gols na Série B do Brasileiro, e quando começou o campeonato, tinha 9 jogos, 9 gols, né? Estava disparado como artilheiro do Campeonato Paulista, tive uma distensão, acabei não jogando mais o campeonato, fui ultrapassado depois da 11ª rodada, e no final, me parece que o Raí foi artilheiro do campeonato com 20 gols. Quer dizer, tinha uma grande possibilidade também de ter sido artilheiro do Campeonato Paulista naquela época. Eu vou pedir para você dar um break, porque eu quero mostrar ainda algumas coisas para você falar da Inter de Limeira, do Corinthians, tá?
Inclusive, aí, trazendo aí o Corinthians, aí para você recordar, você saindo nesse álbum aí do Corinthians, com o Ronaldo, o Edson Boaro, né? O Márcio Bittencourt, o Marcelo Djan, Birubiru, o Dida, o finado, né? Sérgio Gil, o Wilson Mano, que passou por aqui também recentemente, aqui, vendo aqui os seus álbuns, o Marcos Roberto, Birubiru, o Violinha, né? Viola no começo da carreira. E fala uma coisa, aí o João Paulo, né? Seu amigo bacana. João Paulo, Paulinho Carioca, Denilson, Edmundo. Ô, Ronaldo, você já, nesse ano, quando você chegou no Corinthians, você já era goleador. Aí você tem um menino, Viola. O que você ensinou para ele aí, para ele meter a bola na rede? Como é que foi o seu convívio com o Viola? O melhor disso tudo, o grupo do Corinthians era um grupo de garotos, né? Pessoas jovens, uns 3 ou 4 experientes, mas a maioria tinha vindo de categoria de base, né? E eu tive um ambiente muito bom no Corinthians. Infelizmente, o Corinthians teve problema com treinadores. Começou o Carlos Alberto, no meio me tiraram o Carlos Alberto, e depois entrou um treinador que tinha vindo das categorias de base, que era Oficina, né? Então ele deu algumas prioridades. No final do campeonato de 89, Viola andou jogando algumas partidas, eu andei ficando de fora, e como eu disse, quando começou o campeonato isso em 88, quando começou o campeonato de 89, eu me apresentei machucado, mas a convivência com Viola sempre foi das melhores. Alguns anos depois a gente se reencontrou aí pela vida, e graças a Deus o ambiente no Corinthians era muito bom nesse sentido. Agora, infelizmente, o grupo, apesar da qualidade, não fez um bom campeonato em 88, não teve uma boa trajetória em 89, e eu acabei saindo também, né, para a Inter de Limeira. Por coincidência ou não, saí do Bahia, o Bahia foi campeão, saí do Corinthians, em 90, o Corinthians foi campeão brasileiro. Trazendo aí para você aí um pôster aí com você junto com o Viola aí. Esse jogo aí eu joguei de meia direita. Meia direita? Me conta um pouco, conta pra gente esse jogo aí, como é que foi, com quem você jogou esse jogo? Esse jogo foi contra o Fluminense, rapaz. E eu acabei jogando na meia direita, né? Jogou eu Viola na frente, porque na nossa época era tradicional, né? O 4-3-3. E eu acabei jogando pela meia, e nesse jogo, inclusive, eu tomei uma trombada do zagueiro do Fluminense, tive um problema no nariz, comecei a sangrar muito e tal, e acabei saindo desse jogo. Se eu não me engano, foi 1-1, mas ficou uma boa experiência. Muito bom. Bom esquadrão do Corinthians, né? Vamos falar então da Inter de Limeira aqui, estamos trazendo aqui para você o álbum da Inter de Limeira, Silas, China, Alves, Toninho Carlos, Zé Cláudio, Ronaldo Marques, Paulo Matos, goleiro Oscar. Parecido, Jorge Mendonça, né? Exato, Reginaldo, Mendonça, Silvinho, Valdemir Balu, Edmundo, que jogou com você no Corinthians, né? Estava aqui também. Foi um ano diferente para a Inter de Limeira, né? Está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e você nesse elenco. Como foi a montagem desse elenco aí pelo Levi Coupe? Como eu disse anteriormente, eu fui visto pelo Geninho, que era o treinador, e o presidente. Só que quando foi iniciar o campeonato, dispensaram o Geninho, contrataram o Levi Coupe, e por ironia do destino, o nosso primeiro jogo, né, a nossa estreia no Campeonato Brasileiro, foi contra o Corinthians no Pacaembu, rapaz, olha só. Puxa. E como foi o coração entrar contra o Corinthians? Bom, para dizer com sinceridade, era um misto de frustração de não ter ficado no Corinthians, de não ter renovado o contrato, Imagino. Mas a certeza que eu tinha futebol para estar no Corinthians, e eu queria mostrar isso dentro de campo. Claro. Eu fui muito feliz nesse jogo, porque a Inter ganhou de 2-0. Primeiro gol, eu cabecei a bola na trave, sobrou, e o Machado fez o gol. Segundo, num contra-ataque, final do jogo, o Mendonça dá uma bola para mim na entrada da área, domino ela no peito,
Quando o Ronaldo Giovanelli vai sair, eu já toco por cima dele. E ver a torcida do Corinthians se manifestar, brigar com o treinador, aquelas coisas todas, me deu uma alegria de saber Claro. que, como profissional, eu estava sendo respeitado e admirado pela torcida do Corinthians. Muito bom. Nascimento, jogo a bola para você, suas perguntas aí para o nosso craque Ronaldo Marques. Já falamos muito sobre a passagem dele no Noroeste, mas eu queria voltar lá um pouquinho, porque hoje eu postei as imagens das chamadas da live, postei no Instagram, e eu acabei marcando o Noroeste na foto, né? E teve alguns comentários de alguns torcedores do Noroeste em relação ao Ronaldo, aqueles torcedores mais saudosos, um pouco mais antigos, que acompanharam tempos áureos do Noroeste, né? Hoje o Noroeste, como muitos clubes do interior, já não vive mais uma fase de ouro, né? Mas o Ronaldo ainda é muito lembrado lá. Queria saber dele se quando ele vai para Bauru, se ele já chegou aí para Bauru e ser reconhecido na rua, como que é a relação dele com o torcedor do Noroeste? Sempre foi muito boa, né? A torcida Sangue Rubro fez uma homenagem há 2 anos atrás, eu compareci, eu tinha um relacionamento muito bom, tanto antes do jogo como depois do jogo, o pessoal me incentivava, e graças a Deus foi uma coisa maravilhosa lá, e até hoje, muitos fazem perguntas, muitos colocam algumas coisas. Esses dias mesmo, fui homenageado um rapaz de Bauru colocando que os melhores jogadores que ele viu atuar, que ele, de futebol, e meu nome estava lá, junto com Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, com vários jogadores, né, craques de seleções brasileiras. Então, essas coisas deixam a gente lisonjeado, satisfeito, feliz. Essa semana, com todas as dificuldades aí da pandemia, o Noroeste fechou as portas, né? Uma pena. E a própria torcida estava fazendo uma campanha para conseguir remuneração para os funcionários, para que o Noroeste não feche as portas, né? Já que o clube está na Série A3, e inclusive fiz, né, um pedido, né, gravei, pedindo à torcida, pedindo aos bauruenses, né, que ajudasse o Noroeste nesse momento. Isso me deixou muito feliz, porque eu tenho um carinho especial pelo Noroeste, um carinho especial por Bauru, que sempre me receberam com muitas alegrias, né, e deixei minha marca lá, rapaz, com muitos gols pelo Noroeste. Eu acredito que eu tenha, só pelo Noroeste, mais de 70 gols. Eu fiquei surpreso em relação a como a torcida do Noroeste, quando eu marquei na foto, como eles lembraram de você, né? Tipo, já tem mais de 20 anos que você passou no Noroeste, tô certo? 88, 89 e 91. Então, tem 20, 30 anos as Quase 30 pessoas anos. e as pessoas lembraram de você. Quando eu postei a foto lá, falaram, eu vou lembrar um comentário aqui, vou achar, falou assim, poxa, o Ronaldo Marques vai estar lá, eu vou assistir que ele fez muito gol aqui no Norusca, que eles chamam, né? Norusca. Norusca. Agora, essa informação aí sobre o fechamento das portas, eu não tinha. Como que o Noroeste fechou as portas devido à pandemia, não pediu licença, não vai mais participar das competições, é isso? O que me passaram que o Noroeste estaria fechando as portas, né? Porque está com dificuldade de pagar os profissionais, pagar os funcionários. Então, o pessoal da torcida, né, estão se reunindo, fazendo uma vaquinha para tentar que o Noroeste não desista. Até porque o Noroeste, esse ano, está muito bem na A3, né? Está em primeiro lugar. É uma cidade maravilhosa. O povo de Bauru, né, tem que realmente abraçar o Noroeste, porque é produto da cidade, leva o nome, né? Quando você fala em Noroeste, você não falar que é Noroeste Bauru, não tem sentido. Então, realmente eu estou aqui orando, e no que eu puder ajudar, com certeza vou estar aqui de prontidão para ajudar o Noroeste. Verdade. Ronaldo, uma pergunta aqui do internauta, mais uma vez do Reinaldo. Ele perguntou para você qual o jogo que você jogou que você considera o mais importante?
Mas são tantos jogos, né? Tanta coisa, rapaz. Mas eu tenho uma lembrança, por incrível que pareça, na seleção carioca. Eu fui jogar um jogo em Biracema, e na semana, como por ser canhoto, eu tinha um pouco de dificuldade de chutar com a perna direita. Então, praticamente não fazia gol de perna direita, isso com meus 18 anos, 19 anos. E eu lembro que a semana treinando com um treinador da seleção carioca, já falecido, ele me incentivou muito. Você tem que treinar, você tem que fazer, tá? Vai lá para o paredão. Aí eu fui para o paredão a semana inteira, tá? O senhor Neca era auxiliar do Joel na seleção carioca. E, rapaz, foi assim, tipo, uma semana inteira trabalhando na perna direita, trabalhando na perna direita. Fomos fazer esse jogo, sobrou uma bola no jogo e eu mandei ela lá na gaveta de perna direita. Ela quicou, ela foi lá na gaveta e eu saí, pô, tá vendo, senhor Neca? Obrigado, tá. Foi uma coisa que me marcou bastante. É lógico que se puxar pela memória vai ter muita coisa importante na minha vida, na minha carreira. Mas eu lembro, porque é um início, né? E eu aprendi a ouvir e a tentar fazer o melhor para melhorar minhas qualidades. Então, todo ano eu fazia 3, 4, 5 gols de perna direita, por lembrar que eu sempre tinha que treinar ela para poder, a hora que sobrasse ali, poder fazer gol com a perna direita também. O Ronaldo, por ser canhoto, ainda faz alguns gols com a perna direita. Eu, no meu caso, com a perna direita, se eu pudesse, eu dirigiria com a perna esquerda. Para você ter uma noção da dificuldade que eu tenho com a minha perna direita. Foi assim que eu comecei também. Ronaldo, explica para a garotada de hoje em dia, a minha geração, eu sou de 94, nós não pegamos a época de seleção carioca, seleção paulista. Explica para nós como funcionavam essas seleções, como que elas eram convocadas, para nós que somos mais novos entendemos um pouco sobre isso. É como se fosse um campeonato brasileiro, né? Na categoria de juniores. E era escolhido um treinador, ou treinador campeão do estado, né? Ou um treinador que já tivesse um pouco mais de bagagem. E ele convocava os jogadores dos clubes, né? No caso, Seleção Carioca, de Flamengo, Fluminense, teve jogador do Campo Grande, times menores, às vezes, que um jogador aparecia, outro, era convocado também. E era disputado o sistema de jogos, e até a semifinal, final. Eu lembro que a final nossa, para você ter uma ideia, foi contra a Seleção Paulista. Eram 2 jogos, um em São Paulo e o outro no Rio. Em São Paulo nós ganhamos de 3-0, fiz um gol, e no Rio nós ganhamos de 3-1, eu fiz 2 gols, e marcou para mim, porque no início eu estava na reserva, com o passar dos jogos eu comecei a ganhar posição, e em 6 jogos eu fiz 10 gols com o artilheiro do campeonato e bicampeão. Antigamente tinha muito isso, seleção paulista, seleção carioca. Eu cobri um evento da CBF ano passado que teve os chamado de Legends da seleção paulista. Tava o Pepe, tava aqueles jogadores dos tempos áureos do Santos, cheguei a entrevistar alguns deles e acabou que eu não consegui fazer essa pergunta. Foi a primeira vez que eu fiz essa pergunta, que eu queria entender mais de quem jogou nessas seleções, de como que funcionava. Não existia na minha época, igual hoje, Campeonato Brasileiro de Juniores, né? Campeonato Brasileiro de Juvenil, com todos os times do Brasil inteiro disputando entre si, né? Uma coisa que eu achei fantástico, né? É uma forma até do jogador mais novo aparecer, tarimbar, ganhar experiência. Você está sendo visto pelo Brasil inteiro. Antigamente tinha pouca audiência, não passava muito em televisão, então era mais difícil aparecer. Hoje você tem essa facilidade, jogador de 15, 16 anos disputando um brasileiro. Ricardo, fica à vontade. Ronaldo, qual o time hoje, o time de coração, de tantos esses times que você passou, que você fala, eu sou esse time hoje? Hoje eu sou Flamengo, né, devido à minha infância, né, meu início de carreira. Eu fiquei muitos anos no Flamengo, e aqui também tem uma rivalidade muito grande, que a minha cidade ou é Flamengo
ou é contra o Flamengo. E o Noroeste, né, que é um carinho especial por tudo, por como foi recebido, como passou, mas nunca esquecendo os outros clubes, Santos, que foi campeão, Bahia, né? Fica até difícil fazer esse comentário, que as outras torcidas podem achar que o Ronaldo não tem gratidão. Eu sou grato a todos. Eu nunca tive uma situação onde eu tivesse que sair corrido de um clube, tivesse que sair brigado com torcida. Graças a Deus, eu nunca passei por isso. Então, eu sempre saí de cabeça erguida, fazia meu trabalho dentro de campo, né, me dedicava e tinha minha vida normal. Então, com os torcedores, conversava com todos eles. Então, graças a Deus, isso eu tenho de bom na carreira. Eu nunca tive problema com torcida. Como foi a sua passagem na Ásia? Fala um pouquinho pra gente essa aventura. O Noroeste, 91 para 92, terminou meu contrato e naquela época eu tinha muitos jogadores novos e tal, eu era o capitão do time, me pediram para reivindicar, porque faltava uma semana para começar o Campeonato Paulista, de 92, e o Noroeste não tinha renovado com ninguém ainda, inclusive comigo. E fizemos uma reunião onde ficou decidido com os jogadores que se o clube não pagasse, ninguém ia treinar naquela semana que inicia o campeonato. Eu fui o porta-voz desse grupo e na semana renovaram o contrato de todo mundo, menos o meu. Por incrível que pareça, renovaram todo mundo, menos o meu. Mas eu entendia da lei do passe na época, eu sabia que por mais que eles me prejudicassem de um lado, eu poderia usar a lei do meu lado. Então, foi o que ocorreu. O Noroeste depois fez uma proposta baixa na federação, né, que não condiz com uma proposta para que eu pudesse ficar. Eu fiz uma contraproposta e, nisso, tinha um índice que se somava a sua proposta com a proposta do clube, tinha uma divisão e saiu o valor do passe. Meu passe, na época, saiu um valor praticamente irrisório. Eu comprei meu passe, já estava mais ou menos conversado. O time, na época, era o Yama Diesel, do Japão. Foi minha primeira experiência internacional. Hoje é Cerezo Osaka, né? Isso. O nome desse time. Eles estavam, tipo, segunda divisão do campeonato. Meu primeiro jogo lá no Japão foi 1-0, gol meu. O segundo jogo, 4-0, 4 gols meus. Eu fui indo bem, só que, infelizmente, no metade do campeonato eu tive uma fissura, já tinha 9 gols no campeonato, e eu não participei mais do campeonato. Vim jogar a Copa do Imperador, chegamos nas oitavas de final contra o Kashima antes, na época do Zico, perdemos para eles de 2-1, e assumiu uma nova diretoria, e queriam renovar comigo, me dando menos do que eu tinha ganho em 7 meses para um contrato de 1 ano. Não achei decente, voltei, tive uma passagem pelo América do Rio, acabei não disputando o campeonato, e em 94 eu fui para a Coreia do Sul, onde disputei um campeonato, foi muito bem, mas eles queriam renovar por 2 anos. Aí, como eu disse no início, como eu já tinha passado por diversos clubes, e eu tinha uma empresa no Rio com a minha ex-esposa, eu optei por começar uma vida de empresário. Que legal. E como que foi lá no Japão, Ronaldo? Você passou por alguma situação... É uma cultura totalmente diferente, né? Você passou por algum caos, alguma coisa que, tipo, você lembra e fala, nunca mais quero passar por isso? Eu tenho muita dificuldade de alimentação, né? Eu fui acostumado com arroz, feijão, uma carne, uma banana, uma coisa qualquer. E a alimentação lá é muito mais difícil e carne é super cara, né? E uma passagem que marcou muito para mim nesse sentido foi na Coreia, onde, quando nós íamos concentrar, eu pedia macarrão, que o macarrão era fácil de digerir, eu conseguia comer tranquilo e tal. Quando nós paramos um período para fazer a parte física novamente, ficamos no hotel lá uns 15, 20 dias, primeiras semanas brigaram comigo, que eu tinha que comer a comida deles,
Rapaz, eu comi. Passei 3 dias com febre, passando mal, diarreia, até que eles se convenceram. Falaram, não, esquece, come só a sua comida e tá bom, porque nós precisamos de você dentro do campo. Já vi muita gente falar. Não chegou a comer cachorro, não, né? Nem cachorro, nem gato. Comi cachorro, cara. Meu Deus. Graças a Deus. Na época, né, justamente nesse hotel, levaram essa carne, eu olhei lá, uma carne meio mal passada, mas tinha um fogareirozinho que você colocava e tinha que ter a curiosidade de experimentar, né? Eu experimentei, parecia uma carne assada meio mal passada, desceu, rapaz, mas foi mais pela experiência para saber como era. Mas você não sabia que era carne de cachorro ou sabia? Não, eu sabia, só comi para sentir o gosto, para ver se era isso mesmo. Mas eles têm uma qualidade lá, uma raça de cachorro, que eles procriam justamente só para isso. Entendi. Eles tiraram agora o cachorro dos... Eles tiraram agora o cachorro dos animais que eles comem, né? Eles já não comem mais cachorro. Ronaldo, uma pergunta aqui. Outra pergunta do Reinaldo. O Reinaldo hoje... eu vou criar um quadro com ele chamado De Costas para a Parede. Que ele tá fazendo. Reinaldo é uma enciclopédia, rapaz. Ele tá fazendo. Por isso, ele lembra muito do Ronaldo Marques, dessa época do Ronaldo. Ele tá fazendo cada pergunta aqui para você. Ele perguntou. Eu vou usar outras palavras aqui. Qual o maior jogador da história para o Ronaldo? É o Ronaldo, é o Pelé, é o Garrincha, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo? Não, o Pelé está fora de cogitação, né? Esse não tem comparação, né? E dos que eu joguei, que eu vi jogar, né? O que eu joguei, com certeza, o Zico, né? Era diferenciado. E eu me espelhei muito no início da minha carreira, por ser canhoto, por ter visto jogar, era o Rivelino. Rivelino, excelente. Cada canhota dele estava forte. Aquele gol que ele fez contra o Vasco da Gama, não sei se você lembra, que ele dá uma caneta no Alci, passa entre os dois zagueiros, toca na saída do goleiro. Para mim, o gol mais bonito que eu já vi na minha vida foi esse gol do Rivelino. Muito bom. Ô Nascimento, falando já do Reinaldo de novo, né? Ele tinha feito uma pergunta no começo do programa, né? Repete aí pro nosso craque aí para ver se ele responde agora. E ele vai responder, vamos pôr para ele responder agora. Reinaldo perguntou assim: Ronaldo, vírgula, poderia escalar seu time dos sonhos, aqueles que você jogou junto? Ah, agora é a hora. Rapaz, eu comecei até a fazer um esboço aqui, mas eu parei já no lateral direito, não deu tempo de colocar, não, que é tanta gente. Mas eu não vou fugir, não. Boa. Carlos, goleiro. Então, ó, Reinaldo, ele tá te respondendo, ó, no gol, Carlos. Lateral direito, sem dúvida, Leandro. Leandro do Flamengo? Leandro do Flamengo. Esse é excepcional, vi. Desde o juvenis eu joguei com ele também numa decisão em 78, ele estava no juvenil, quando ele já subiu pro profissional, totalmente diferenciado. Né? E no então, vamos lá, Leandro, Moser. Jogou comigo também desde as categorias de base do Flamengo. Rapaz, tem tanto quase zagueiro bom, Juninho da Ponte Preta, Polozzi. Escolhe um. Toninho. Escolhe Toninho, né? Tony Carlos. Nossa, tem tanta gente boa, rapaz. É difícil. Mas tem que colocar um só. Eu vou homenagear um que já é falecido, que jogou comigo, que era o Figueiredo. Figueiredo, ótimo. Ele estava subindo, né, para o profissional, ele estava bem. Infelizmente teve aquele desastre de avião, né, com o irmão do Bebeto, e ele não foi bem. Lateral esquerdo, Júnior. Júnior, o vovô garoto. Rapaz, tem tanta gente boa no meio de campo. Vou ficar com o China, que eu joguei com ele, foi do Grêmio, né? Jogou comigo no Noroeste de Bauru. China de Cá e Zico. Ô, louco. E meio campo, hein? Só tem Renato Gaúcho. Renato Ronaldo.
E Dirceuzinho Borboleta, né? Falecido Dirceu, também. sim, sim. É um time de respeito esse, Ronaldo. Você pegou pesado, hein? Aí você... É um time que saberia marcar e saberia jogar, né? Ô, Então vamos lá, Nascimento, vamos sabe quando escalar você aí, ó. apela... Carlos Lá do Leandro Figueiredo aí Moser também, você pode Figueiredo colocar o Luiz Júnior. Pereira também, que foi um grande jogador, da teve ano passado no Flamengo. Ô, Então, Tá Nascimento, vendo? Às Carlos, vezes a gente esquece de gente boa. E antes de quem você eu não escalar, escalei, me perdoe, tá no segundo deixa time. lá. É aquele time apelão, né? Você fala, vou entrar para ganhar, né? então, você me levou a pergunta que eu estava Você aqui me na cabeça. perdoe, mas era muita gente de qualidade na época, né? Ô, muita gente, Ronaldo, Então, vou muita. escalar, ó. Carlos Leandro Moser Figueiredo e Júnior. No meio-campo, China, Dicá e Zico. No ataque, Renato Gaúcho, Ronaldo e Dirceu. Esse time, nos dias de hoje, batia no Flamengo? Ô, boa pergunta, hein? Depende de qual Flamengo. No Desse Flamengo atual, de hoje, rapaz, O de hoje. Flamengo de hoje. bem treinado ia dar trabalho. Se perdesse, seria de pouco, viu? Boa. Eu acho que não perdia não, viu, Ronaldo? Não é por nada não, mas não deve para ninguém esse time, Qualidade não. não vai faltar. Ó, Nossa, Quem demais. sabe e fazer muito gol, pouco. tem. Eu Ó, acho que... dos que eu vi alguma coisinha, que foi o Júnior e o Renato Gaúcho, eu acho que ganha já. Olha, e Só por pelo esses então, dois. eu vou completar. Eu vi o Carlos, seleção brasileira, Copa do Mundo, né? Leandro Moser, seleção brasileira, campeão mundial pelo Flamengo, Júnior, China, Dicá, Zico. Não, todo mundo eu vi, né? Para mim, eu acho que esse time não perderia, não. E Seria uns pela 3-1, humildade. olha, 3-1, 3-2 no máximo, mas ganharia esse jogo. E pela humildade do Ronaldo, que é centroavante nato, já ganharia porque o Gabigol é perna. E do É perna. Leandro, lateral direito, porque o Rafinha é perna. Então já Não, ganhava pela humildade. com certeza, não tem. Eu falei, ele apelou, ele montou um time que bateria fácil no futebol brasileiro hoje, eu acho que qualquer um. Não é porque ele está aqui, não, mas o time que ele escalou realmente é de respeito aqui, são monstros consagrados, né? E que não fugia da porrada, não. E naquela época, né, comparado de hoje, era diferente, né? O treinamento, você tinha que ter muita habilidade, né? Hoje os caras são Às mais vezes é mais fácil Nutella. perguntar se o time de hoje do Flamengo jogaria naquela época, né? Não Também. jogaria. Eu acho que não jogaria. Eu acho que Não, não não, jogaria. não, hoje eles estão acostumados com luxo, né? Lá era porrada mesmo, né? Ali era diferente. Agora, Ronaldo, você escalou o seu time dos sonhos. E esse time dos sonhos no vestiário? Qual seria a resenha desse time? Boa. Rapaz, é uma coisa que não dá para esquecer, é o ambiente de vestiário. Cada clube diferente, ou cada passagem que você tem, tem uns que você se adapta mais, tem uns que são mais amigos, tem outros que você respeita, que é mais no canto dele. Mas eu tenho certeza que seria um ambiente de respeito, né? E com bastante brincadeira. E não ia faltar o pagode com o Júnior, não ia faltar a resenha com o Zico, as brincadeiras com o Renato Gaúcho, pode ter certeza. O E pegar Renato, as dicas com o de cá, né? o É, Renato Gaúcho, até 2 anos atrás, antes de eu conhecer minha esposa, ele era meu ídolo. Porque ele deu uma entrevista na Globo nos anos 80 que ele tinha 25 namoradas. O homem era bom mesmo, é só história, Ronaldo. Não, naquela época o pessoal pegava bem, rapaz. Eu mesmo já casei umas 6 vezes, né? o pessoal gostava, hein, Nascimento? Os homens gostavam. Só de Rapaz, filho eu tenho meia dúzia por aí, rapaz. aquela entrevista do Renato Gaúcho, para mim, é a melhor entrevista da história do jornalismo esportivo. Que ele começa a jogar as flores no chão, assim. Eu acho que ele falou todos os nomes de mulheres possíveis naquela Eu entrevista, não é? acompanhei. Eu já não falaria o nome, não, porque eu poderia esquecer alguma, rapaz. Boa. Ô, Ronaldo, antes da gente finalizar, falando de Renato Gaúcho, seleção brasileira, e a gente já perguntou, inclusive, acho que para o Wilson Mano, eu vou perguntar para você também. Depois da passagem do Tite, você acha que o Renato Gaúcho está apto, ou ele tem uma pretensão de ser o próximo técnico da seleção?
Renato, além de excelente jogador que foi, ele é um cara que tem carisma. Às vezes a pessoa confunde, né, a palavra dele com arrogância, mas é um cara que viveu bola, nasceu, criou, cresceu, né, continua vivendo esse ambiente todo, ele conhece. Então, qualquer pessoa, qualquer jogador hoje para lidar com o Renato, ele realmente ele pode ser o que for, pode ser o craque aonde for. Ele tem que abaixar a cabeça, porque o Renato tem figurinha, o Renato tem história, o Renato tem título, né? Então, fica difícil você não acreditar ele, né? Essa oportunidade. Eu acho que é um forte candidato, sim, apesar de eu achar que o Tite faz um bom trabalho. Infelizmente, fora, né, nos bastidores, é uma pressão muito grande, né? A gente que já viveu, conviveu dentro desse ambiente, a gente sabe, né, e porque são motivos diferenciados. Às vezes tem um empresário que está forçando a barra para um outro determinado treinador. Treinador que paga por fora para poder ser divulgado. Então, o futebol brasileiro, né, talvez mundial, tem esse tipo de coisa. Então, é muito difícil, mas eu acho que o Renato está no caminho certo. E se você pegar, né, o treinador hoje em alta, é o Jesus, porque pegou um elenco maravilhoso, e o Renato, porque pegou um elenco e fez dele um elenco vitorioso. Verdade. Puxando o gancho em relação ao Jorge Jesus, você já se declarou que é flamenguista de coração. O que você acha de treinador estrangeiro na seleção brasileira? Muita gente falando que deveria assumir o Jorge Jesus, tem o sonho do Guardiola em ser técnico da seleção. O que você acha de um treinador estrangeiro comandar a seleção brasileira? É válido? É uma experiência que é válida? É algo que está fora de cogitação, na sua opinião? O que o Ronaldo acha? Eu não vejo problema. A única coisa que eu acho é que esse treinador ele tem que estar em contato com os jogadores brasileiros, ele tem que conhecer, né, um campeonato brasileiro, ele tem que conhecer os jogadores que jogam aqui no Brasil, o tipo de jogo que é jogado aqui no Brasil, para que ele possa realmente convocar os melhores, né? Porque de repente um treinador estrangeiro vai lembrar só dos jogadores que estão lá fora. E aqui nós temos jogadores de qualidade, né? E é um campeonato super difícil. Eu acho que o campeonato mais difícil do mundo é o campeonato brasileiro, porque você tem clubes de grandes níveis, né? Você pegar um Cruzeiro aí, com a estrutura toda que tinha, ser rebaixado para a segunda divisão, quer dizer, não é em qualquer lugar que acontece, não. Entendeu? Então, assim, eu acho que teria que estar acostumado já com o Brasil, o Campeonato Brasileiro, para que pudesse dar uma sequência com todos os jogadores de qualidade. Mas o Brasil é um celeiro de craques, o Brasil está sempre renovando, né? A gente reclama, mas sempre está aparecendo o Neymar da vida, agora esse menino Rodrigo dos Santos, né? O próprio menino do Flamengo, que foi também para o Real Madrid. Vinícius Garoto agora também, 18 anos, mais um foi para o Real Madrid, né? Vinícius Júnior, exato. Então, eu acho assim, o Brasil tem condições. Só espero que mude um pouco a filosofia, porque antigamente você pedia alguém que tinha vindo do futebol para te indicar um jogador. E hoje não, hoje o jogador é avaliado por ficha técnica de quantos chutes dá no gol, quantos chutes fez aquilo, quantos passes deu certo. Se você dá 10 passes de 30 metros e erra 3, e eu der 10 passes de 5 metros, acertar os 10, fica eu e vai embora você. A forma hoje de julgar, de fazer, é mais no computador do que realmente o olho técnico que existia antigamente. Essa é a minha opinião. É isso aí, pessoal. Estamos chegando a 1h13 de live. Estamos chegando no encerramento da nossa live. Agradecer muito ao Ronaldo pela participação. Foi incrível. Parece que foi 2 minutos. Foi uma live muito boa, Ronaldo. Olha, para ser sincero com você, me surpreendeu muito. Foi uma live muito boa. Foi um papo muito legal. Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas você
demonstrou ser uma pessoa de uma humildade ímpar. A gente te agradece muito, já recebemos muitos craques aqui na nossa live, você é mais um desses craques, canhotinho igual eu. Aqui, canhoto aqui só tá parecendo canhoto bom, ó. É o Ronaldo, foi o Júnior. Desculpa, mas não existe canhoto ruim, não, tá? Ou é bom ou não presta. Ou não presta. Devia ter falado. Não tem mais ou menos, perdão. Perdão, não tem mais ou menos. Ou canhoto, ou ele é bom ou ele não presta. Devia ter falado isso para os meus treinadores na base aí, porque quando chegou para virar profissional, eles falaram, ó, ou você tem empresário ou você não tem. E eu não queria ter empresário, devia ter tido empresário. Hoje, infelizmente, manda muito no futebol, é o QI, é quem indica. É verdade. Verdade, quem indica é complicado. Mais uma vez te agradecendo, quando acabar essa pandemia toda, acabar essa loucura, você é mais do que o nosso convidado para participar do nosso programa no estúdio, tá bom? Nós vamos para a Rádio Exclusiva FM, mandar um abraço pro pessoal da Exclusiva, que acabou de bater 1 milhão de seguidores, é uma rádio web que faz muito sucesso aqui em São Paulo, está estreando a frequência no FM também, então eles vão alcançar 2 milhões, 3 milhões, e nós vamos ajudar a crescer. Então, quando você estiver aqui em São Paulo, você está mais do que convidado para a gente tomar um café, você participar do programa, a gente falar sobre futebol, o Ricardo te mostrar todo o acervo que ele tem sobre você, sobre o futebol. Tem muita coisa, viu? Tem muita coisa. E, pessoalmente, vou poder contar os causos, né? Os causos da vida, né? Tem bastante, olha, viu? Essa é a melhor parte do futebol para mim, é o que acontece fora do campo. Verdade, verdade. Ronaldo, eu também Tem queria como agradecer. te ensinar a falar em francês. Oh, Messi. Messi. Não, Messi, por favor, 3 misto quente, 3 sucos de laranjeira. Boa. Teve um que pediu isso lá na Espanha. Olha. Tem um amigo meu ex-jogador que tem uma história lá na França que ele queria comer frango e ele não sabia falar francês, estava ele e um outro jogador e eles começaram a fazer a asinha do frango, assim, ó, fome, frango, assim, ó. Já escutei essas histórias, viu? Tem bastante. Muito bom. Mas, eu queria agradecer realmente de todo o meu coração a recepção de vocês. Você não sabe a alegria que está no meu coração, né? É muito gratificante quando você é reconhecido, quando você é comentado. Agradeço a todas as torcidas também, dos times que eu passei, pelo carinho que estão sempre desejando, né, para mim. Todas as minhas passagens, eu fico muito feliz. No meu aniversário, que foi no dia 14 de março, eu tive 230 mil, né, pessoas parabenizando, falando. Quer dizer, é uma coisa que enriquece a gente, mas espiritualmente, né, que a gente tem que viver de coisas boas. Então, eu agradeço o carinho com que vocês me trataram, agradeço a audiência, as pessoas que tiraram esse tempo para nos ouvir, para entender, escutar um pouco da minha história, e estou inteiramente à vontade, quando puder, realmente, pode convidar, que eu vou estar em São Paulo aí fazendo uma grande live, batendo um grande papo, contando bastante história, tá ok? Muito obrigado, Ronaldo. Ricardo, fica à vontade. Obrigado, Nascimento. Eu queria agradecer, Ronaldo. Espero que você tenha gostado do acervo, dos álbuns, ter visto aí um pouquinho aí da sua história aqui, contado aqui na minha coleção particular, né? E não foi difícil olhar e achar tanto o Ronaldo Marques aí nesses times, e foi uma honra poder mostrar isso para você. Espero que você tenha gostado, curtido, como também o nosso internauta aí também gostou, participou, né? E desejamos para você toda a saúde no mundo. Obrigado pelo que você fez pelo futebol, né? E contamos com você aí, mas em breve aí a gente volta aí com o Ronaldo Marques. Um forte abraço.